Olá, eu sou Aaron Pierce, dos Christian Halls Brasil. Sejam bem-vindos. Nós estamos aqui para conversar sobre como empreender sem perder sua alma e seu cabelo. Nós estamos falando sobre Business as Mission e empreendedorismo cristão com Paulo Humaitá e Dr. João Mordomo. Então, sejam bem-vindos, Paulo e João. Obrigado. Prazer. Vai ser muito legal conversar com vocês e ouvir sobre suas experiências e perspectivas a respeito dessa área muito relevante e importante para nosso público e para nossa sociedade, na realidade. Eu vou começar apresentando vocês, né, brevemente, né, e aí nós vamos entrar no nosso papo. Paulo é o fundador e CEO da Bluefields Aceleradora, que é uma empresa que já ajudou a capacitar mais de 200 startups tecnológicas e que tem uma atuação em algumas das maiores iniciativas de inovação aberta no Brasil. Ele já possui um mestrado pela McKinsey e é formado em economia pela Universidade Estadual de Londrina. Então, seja bem-vindo, Paulo. Obrigado por participar conosco hoje. Também conosco é o Dr. João Mordomo. Ele é o cofundador e co-chair da Crossover Global, que tem plantado mais de 3.000 igrejas entre povos não alcançados ao redor do mundo. E também cofundador da BAM Global. Vamos ouvir mais sobre isso. Ele é co-chair de Business as Mission no Movimento Lausanne e é professor também de Business as Mission, liderança organizacional e teologia aplicada. O Dr. João é formado em sociologia com mestrado em teologia aplicada e doutorados em estudos interculturais e estudos religiosos, com ênfase em liderança cristã. Então, seja bem-vindo, Dr. João Mordomo. Então, irmãos, nós queremos ouvir um pouco de vocês sobre como você chegou a este momento. Então, eu vou lançar a nossa primeira pergunta. Como você chegou a participar do mundo do empreendedorismo? Acho que você, Paulo. Tá bom. Bom, Arão, obrigado pelo convite mais uma vez. É um privilégio estar aqui. Lembro até hoje o dia que a gente foi tomar um café, depois a gente se encontrou no Cubo, né, ali onde tem as startups de São Paulo, com a minha esposa ali, um momento muito, muito agradável. Muito bom estar falando aqui junto com o João também, uma pessoa que eu admiro muito. Quando eu conheci a expressão Business as Mission, foi a primeira pessoa que eu achei na internet e fui caçar o contato dele, fui atrás dele na igreja dele lá em Curitiba. Então, muito bem para mim, então, para mim, eu sou um aprendiz aqui, junto com vocês, é um privilégio mesmo. Bom, quando eu tive 3 momentos ali na minha carreira, que eu vou falar de uma forma bastante resumida, mas eu comecei a ter gosto, a me conectar com empreendedorismo no primeiro ano de faculdade, né, quando eu estudei economia na Universidade Estadual de Londrina. E eu estudava à noite, precisava arrumar um trampo para pagar as contas, né? Vida universitária não é fácil. Uhum. E nas entrevistas de emprego, eu tinha muito forte para mim de que a empresa tinha que ter um plano na minha carreira, né? Então, ao final das entrevistas, eu perguntava para o entrevistador assim: e aí, se eu aceitar essa proposta, né? Qual que é o próximo passo? Como que vocês me veem aí aqui na empresa no futuro? E as respostas foram meio assim, né? Acho que eles não estavam preparados, né? Para um jovem de 17 anos, né? Já está pensando no futuro, tá, não sei o quê. E aí eu fiquei meio assim. No final do dia, eu aceitei entrei no processo seletivo da empresa Júnior, que ficava dentro da incubadora. A universidade tinha, dezenas de milhares de pessoas, centenas de cursos, e tinha uma incubadora de base tecnológica. Então, onde essa organização de estudantes, né, ficavam ali. E eu fiquei 3 anos trabalhando ali, voluntariamente, né, passando perrengue ali, pagando para trabalhar.
mas ajudava empreendedores, né, que eram estudantes de engenharia, estudantes de computação, estavam montando as primeiras startups, os primeiros negócios de tecnologia. Nem tinha esse termo no Brasil ainda, startups, né, não era um termo em 2005, 2006, tal. Eram negócios nascentes de base tecnológica. Eu prefiro startups, que é muito mais simples, né? E aí a minha função ali era ajudar a construir plano de negócio, né? Ir para o mercado e tal. Fiquei 3 anos fazendo isso, depois fui contratado por uma dessas startups que deu certo, né? Como meio que um CFO ali. Tinha 40 pessoas de tecnologia e eu, estudante de economia ali, fazendo a gestão, né, do negócio. Então, 4 anos e meio que eu trabalhei diretamente com empreendedorismo e tecnologia, né? Essa foi a minha entrada no mercado de trabalho, né? Nesse meio tempo, eu passei para uma segunda fase, que foi assim, ó, essa carreira, né? Eu não posso depender de uma empresa para eles terem a carreira, eles desenharem o meu plano de carreira lá dentro. Eu preciso desenhar isso aí, né? Então, fiz um plano de carreira com 10 páginas, com tudo que eu queria, né? Com objetivos que eu queria conquistar, estratégias e tal. Sempre tive um desejo no meu coração de ser um cidadão global, né? Um global citizen. E falei, bom, para isso se concretizar, preciso de uma vaga numa multinacional aqui no Brasil que me dê a oportunidade de ir para outro país, né? Me expatriar, né? Ir para outro país. Foi assim que eu entrei na Novozymes, né? Líder mundial em biotecnologia. Sempre fui de igreja, assim, desde pequeno, mas em um determinado momento, quando eu fui numa conferência de jovens nos Estados Unidos, comecei a ouvir sobre Business as Mission, sobre a gente usar os nossos talentos, nossos dons, como forma, o trabalho como forma de adoração a Deus, né? E não só a gente terceirizar a missão, né? Financiando, que era a função que eu achava que eu tinha dentro do reino, né? Então era muito mais do que isso. Comecei a ficar aberto para outras possibilidades, e foi nesse dia que eu fiz uma oração. Falei, Deus, eu não quero mais escrever o meu próprio plano de carreira. Minha carreira não é de uma empresa e também não é minha. Minha carreira não é minha, minha carreira é tua. E foi muito marcante para mim. Voltei para o Brasil, chegou a proposta de expatriação, senti paz que não era o momento, que era o momento de ficar no Brasil. Enfim, abri mão de um monte de coisa. E aí comecei a me reconectar com o mundo das startups, né? 10 anos depois, e surgiu um desejo muito forte de ajudar esses empreendedores, de acelerar essas ideias, essas inovações através de uma aceleradora, né? Que é a Bluefield. Estou com a camiseta aqui. Então, larguei o emprego e me joguei aí na Bluefield, que é uma aceleradora com essa pegada de Business as Mission, né? De Kingdom Business. E tudo mais, aqui no Brasil. Então, desde 2016, né? Então, comecei a trabalhar com empreendedorismo, startups, né? Negócios, tecnologia. Depois fui trabalhar em multinacionais e aí depois voltei para o mundo do empreendedorismo por conta desse, eu entendo que é um chamado de Deus na minha vida, na vida da minha família, para atuar com esse modelo. Então, resumindo aí um pouquinho de como foi essa trajetória. Muito bom, muito legal. Obrigado por ter compartilhado isso. E é impressionante, né, ver como você começou tão jovem, né? Eu estou aqui imaginando, né, um jovem de 19, 20 anos, né, aconselhando novos empreendedores, né, com seu plano de negócios. Eles olharam para você e tem certeza? Isso vai dar certo? Pois é. João, então, vamos ouvir de você. Como você chegou a participar desse mundo de empreendedorismo? Legal. Então, primeiro, eu acho que pelo nome hoje sei lá, o título de como empreender sem perder a alma e o cabelo, eu acho que eu não sou um bom empreendedor porque, já perdi um monte de cabelo aqui. Eu tenho um painel solar aqui crescente também, então eu acho que a alma não perdi, mas eu não sou o melhor exemplo
de empreendedorismo no sentido comercial, com fins lucrativos, empresarial, como o Paulo é um excelente exemplo, especialmente o trabalho que eles fazem incubando e acelerando novas empresas. A minha jornada, eu comecei, eu morei os meus primeiros 22 anos nos Estados Unidos. E foi aquela coisa bem estereotípica de com 6, 7, 8 anos de idade vendendo limonada na frente da casa. E os vizinhos, coitadinho deles, vamos comprar uma limonada por R$25. Mas eu achei genial, eu achei fantástico, porque, mais 25 centavos para eu economizar ou gastar, a minha tendência naquela época era mais gastar. Com 10 e 11, eu era babá, pensa, outra época, outro lugar, mas cuidando de crianças de 2, 3, 4, 5 anos de idade, eu com 10, 11 e 12, eu hoje penso que aqueles adultos, pais, eram malucos deixar as coisas nas minhas mãos, mas era uma forma de trabalhar, porque eu não tinha, os meus pais não deram dinheiro para a gente gastar. Nós não éramos pobres, mas eles eram rígidos nesse sentido. Eu cortava grama, eu comecei a trabalhar em restaurante com 15 anos de idade. Então, eu sempre tinha esse desejo de trabalhar, mas trabalhar não é empreender. Então, temos que entender que são duas coisas diferentes. Mas o desejo de trabalhar duro, eu cheguei até a faculdade, quando eu estava fazendo sociologia, os primeiros 2 anos, eu acordava muito cedo para limpar vidros no Burger King, perto da minha casa, nos Estados Unidos. Até às 8 horas da manhã eu estava já na faculdade. Eu ficava 4 horas na faculdade, eu ia fazer musculação rapidamente, ou jogar vôlei, ou futebol. Sim, futebol, soccer, tipo futebol daqui. Eu jogava nos Estados Unidos. Já estava se preparando. E depois, no mesmo dia, eu entregava todo dia jornais, eu iria direto para entregar pizzas, Domino's pizzas, que nós temos aqui, o Domino's. E, de vez em quando, na igreja, a minha vida era assim, uma vulca santa, digamos. Eu conheci Cristo com 16 anos de idade. No segundo 2 anos da faculdade, eu e um amigo fundamos uma agência missionária. Essa crossover que nós plantamos hoje são quase 3.100 igrejas entre povos não alcançados. Aqui entra o espírito de um empreendedor. Só que naquela época eu nunca teria falado isso. Eu não sou empreendedor, eu teria falado. Eu teria nem pensado na palavra. Mas eu sempre estava inovando e abrindo, montando novos projetos, abrindo novas bases da Crossover. Fui morar 5 anos na Bélgica, os últimos 26 aqui no Brasil para montar a base aqui, e a partir daqui, sempre montando novos projetos na Crossover. Esse espírito, só 20 anos atrás, que eu comecei a entender que é um dom que eu tenho de empreender, e às vezes é algo interno na nossa organização, e às vezes é algo externo, ou é algo que eu ajudo outros a fazerem, mas especificamente dentro dessa visão que a gente chama de business as mission, negócios como missão. Então, empreendendo, começando novos negócios a favor da grande comissão e, na medida do possível, entre povos não alcançados. Agora, dá para entender a ligação, porque eu, com uma formação acadêmica em sociologia, teologia e missiologia, nada a ver com... Eu fugi de qualquer matéria que tinha a ver com administração ou economia. Hoje eu me arrependo, e eu acabei tendo que voltar e preencher todas essas lacunas ao longo dos últimos 20 anos. Mas a minha visão e o desafio foi como que nós vamos enviar brasileiros, como um exemplo, para países que não querem missionários, e onde o evangelho tem que marcar presença, tem que ser um impacto tão grande que eles vão perceber que o evangelho funciona em todas as áreas da vida e todas as esferas da sociedade. E, vez após vez, eu pensei negócios, e Deus um dia falou, mas é isso mesmo. Então, eu tive que prestar mais atenção, e a gente começou a desenvolver, em 2001, esse modelo que a gente hoje chama de Business as Mission, desde 99, na verdade. Então, a minha jornada é essa. Muito mais,
eu falei business as mission, negócios como missão. O Paulo chegou ao modelo, ao conceito, através dos negócios. Eu cheguei ao conceito e modelo através da missão. Mas estamos agora juntos, usando os dons e outros parecidos, entendendo que o chamado para o empresário é tão válido e tão importante quanto aquele chamado convencional para um pastor de igreja local ou para um missionário tradicional. Então, essa é um pouquinho da minha jornada. Muito legal, muito legal. Inclusive, eu ajudei, sim, montar 2 empresas. Eu ajudei elas não serem muito bem sucedidas. Então ainda existem, estão indo. Mas não, eu não sou a melhor pessoa para algumas coisas vinculadas com empresas com fins lucrativos. Por isso, temos equipe para fazer o que eu não consigo fazer. Muito bom. Mas você traz uma perspectiva importante, né, para essas iniciativas. Só para nosso público, né, para não deixar isso passar, vamos definir alguns termos rapidamente. Então, começando com business as mission, né, negócios como missão, como você brevemente definiria esse termo? Perfeito. E vai ser bom ouvir Paulo falar, talvez, sobre a diferença entre BAM e empresas do reino, por exemplo. Nós temos categorias vinculadas, mas não são iguais, não é a mesma coisa. Eu acho que até, né, João, valeria a pena explicar primeiro empresas do reino, né? E aí, depois Perfeito. A gente afunilar para o BAM, né? Porque tem um conceito mais amplo, que é do empresas do reino, o Kingdom Business, né? Uhum. Hoje existe um framework, né, um modelo, que é o Kingdom Business Framework. A gente na Bluefields utiliza esse framework, que foi herdado pela parceria que a gente tem da Sinapis, né, que é um americano e um queniano no MBA de Harvard, que criaram, né, junto com algumas universidades cristãs, criaram esse modelo. É um framework que é a estratégia, liderança, gestão e cultura e impacto. Então, uma empresa do reino é definido como um negócio com fins lucrativos, né, que é liderado por líderes, né, espiritualmente preparados, que usa talento, tempo e dinheiro para satisfazer as necessidades físicas e espirituais das pessoas. Essa é a definição de um kingdom business, de um negócio do reino. Então, são pessoas que se sentem chamadas para esse negócio, que desde a estratégia da liderança tem fundamentação bíblica de propósito, que utilizam e gerem seus negócios com a cosmovisão bíblica, com princípios bíblicos de gestão, de cultura, de como tratar as pessoas, e que, além da estratégia da gestão e cultura, querem ver o impacto disso, tanto físico como espiritual, independentemente da cultura onde esse negócio tá? Então, esse é o conceito de um negócio do reino. Tá? Muito bom. Muito Perfeito. bom. Então, e agora, como nos diferenciamos isso de um business as mission? O mais fácil seria pegar tudo aquilo e agora acrescenta o M de forma específica, M, missão no sentido de grande comissão. Então, faz aquilo a favor da grande comissão, especialmente entre pessoas mais marginalizadas e povos menos alcançados ou não alcançados. Nós temos uma definição. O BAM existe como, eu falo BAM, mas às vezes em português a gente fala BAM, mas pensa, negócios como missão, negócios a favor da grande comissão. Tem uns que vão usar BAM em termos de definição de forma mais ampla, mais parecido com o que o Paulo falou. Mas, e não tem ortodoxia, não tem uma definição de BAM, mas, de forma geral, a diferença entre as duas é a intencionalidade ao cumprir a grande comissão no sentido de Mateus 28, de fazer discípulos de todas as nações, todos os grupos étnicos do mundo. Então, a definição que eu uso normalmente seria que business as mission são atividades empresariais legítimas. A gente tem que fazer questão de enfatizar isso, porque no passado ainda, hoje, tem alguns missionários que dizem que são. Eu vou pedir visto de empresário, por exemplo, ou de negócios, porque
eu só preciso ter uma justificativa para estar no país, mas estando lá, eu vou fazer o ministério, como se não tivesse como fazer ministério através das atividades empresariais. Então, o primeiro componente da definição é que são atividades empresariais legítimas, reais. Então, Paulo falou com fins lucrativos, exatamente, uma empresa. Então, tem que ser uma empresa de verdade, inclusive com o objetivo de ser bem-sucedido financeiramente, lucro financeiro. Então, eu falo atividades porque, para englobar o fato de a pessoa ou as pessoas que fazem as atividades, fazem parte de BEM, as atividades da empresa, produtos, serviços, fazem parte, e também a própria estrutura, tendo uma entidade registrada legalmente no país como um negócio, uma empresa, isso traz benefícios. Eu não vou entrar na questão de pagar impostos, eu não vou dizer que é benefício, mas teoricamente você vai cumprir a lei e vai pagar os impostos. Mas você tem uma presença legítima. Então, Sim. atividades empresariais legítimas que criam oportunidades ministeriais legítimas. Porque você tem funcionários, você tem fornecedores, você tem clientes, o dia todo você está interagindo e a equipe está interagindo com exatamente as pessoas, normalmente, que você quer mostrar o poder do evangelho, pregar Cristo, mostrar que o evangelho transforma tudo. Então, e essas atividades criando empresariais, criando oportunidades ministeriais que trazem, aqui tem uma quase ortodoxia, podemos dizer, 4 tipos de impacto, ou 4 tipos de retorno no investimento, mas pensa assim, 4 tipos de impacto, transformação. Impacto espiritual, porque é um ministério real. Impacto econômico, porque é uma empresa real. Impacto social, porque qualquer empresa ou ministério hoje, com certeza se importa com questões sociais. E um impacto, pensa, ecológico, meio ambiente. Não é sempre assim. Muitas empresas não estão focadas em questões do meio ambiente, por exemplo. Não é nosso negócio. Ok, e não tem que ser. Mas você pode, no mínimo, não fazer coisas que vão danificar o meio ambiente e, pelo contrário, adotarem práticas boas e saudáveis no que diz respeito ao meio ambiente. Então, 4 tipos de impacto entre pessoas marginalizadas e povos não alcançados. Aqui entra realmente a questão da grande comissão. Muito bom, muito bom. Para continuar nessa definição, Paulo, você pode definir para nós o que é uma aceleradora? Boa. É um carro rápido ou quê? A aceleradora faz os cabelos caírem mais rápido. A aceleradora começou no Silicon Valley, né, nos Estados Unidos. O Y Combinator, o YC, como o pessoal conhece, foi a primeira aceleradora. Em 2005, esse movimento chegou no Brasil em 2012, né? Então é um mercado muito novo, é um segmento muito novo, hoje as aceleradoras se proliferaram ao redor do mundo, né? Tem muitas aceleradoras, assim como o movimento de incubadoras, que também começou nos Estados Unidos, e no mundo afora, no Brasil também, hoje ele é muito conectado às universidades, né? Você tem universidades com incubadoras, aceleradoras atuam de uma forma bastante complementar, com processos, com programas de aceleração, né? Então, esses programas são em cohorts, né? São em turmas, e eles são temporários, ao contrário da incubação. A incubação você fica lá incubado por um bom tempo, né? Um programa de aceleração dura de 3 a 6 meses, em média, e ele tem como propósito levar uma startup, um negócio, ou um grupo de empreendedores do ponto A para o ponto B, né, para o próximo nível de maturidade de negócio, de tecnologia, de inovação, muito mais rápido e melhor do que se eles estivessem sozinhos, tá? Então, uma aceleradora faz isso através de metodologia de negócio, através de acesso ao capital, né, recomendando investidores, grupos, através de mentorias, através de um processo
existe uma teoria de aceleração, né, do que funciona, do que não funciona. Na própria Bluefields, eu estava fazendo ontem, inclusive, os gráficos de como que as startups entraram no nosso programa, em processos, em estratégia de marketing, em finanças, na prontidão tecnológica, na prontidão para receber investimento, como que elas entraram versus como que elas saíram, né? Então, a gente consegue hoje medir em 5 meses, que é a duração do nosso programa de aceleração, a gente tem um de 3 meses e um de 5 meses, a gente consegue medir que tem um ganho de pelo menos 30% no nosso indicador de aceleração. Tá? Então, uma aceleradora resolve basicamente... vou falar pela Bluefields, tá? Para simplificar. A gente resolve dois problemas, porque a gente tem 2 programas, né? Duas soluções diferentes. A primeira, que é no Sparks, é o problema do... Meu nome é solidão. Então, quando o empreendedor está sozinho, tem uma ideia, mas tem a menor, né, não sabe como colocar essa ideia no mercado, como validar isso, como conseguir time, como não tem dinheiro para fazer isso acontecer, né? Então, é um programa de 3 meses de validação, né? Validação dessa ideia. E tem outro programa que é junto com grandes empresas, focado aí em saúde, alimentação e agronegócio, que é o Biodigital, né? Daí que a gente, baseado em dores e desafios de grandes empresas, a gente seleciona startups específicas que passam por uma aceleração, que geralmente elas já não estão naquela dor do meu nome é solidão, elas estão numa dor chamada... a gente fez parafraseou um conceito teológico do já, mas ainda não, né? Ela já tem time, mas falta gente. Ela já tem produto, mas falta construir um monte de coisa de funcionalidade. Ela já tem vendas, mas ainda tem muito para vender, para crescer. Então, está nessa fase aí. Então, é outro problema que a gente resolve aqui na Bluefields também, com os empreendedores. Muito bom, muito bom. Eu queria só dizer que Paulo e o que Bluefields fazem, eles estão inovando. Já começou no mundo secular, como ele falou, alguns anos atrás, mas não muitos. E o que eles estão fazendo no Brasil e a favor nessa visão de empresa do reino, eles são os pioneiros, eles são os primeiros a fazer isso e estão fazendo muito bem e em pouco tempo eles conseguiram elaborar uma metodologia relevante para o contexto brasileiro que está vendo fruto rapidamente, estão vendo sucessos rapidamente. Então, eu acho que é bom que quem está assistindo saiba disso. Ele é um dos pioneiros nisso. Teve um momento da Bluefields que a gente teve que tomar, foi bom o João falar disso, a gente teve que tomar uma decisão, porque a gente sempre foi muito claro com os valores, com o nosso propósito de reino e tal. E no começo, só chegavam empreendedores da igreja, né? Só cristãos vinham acelerar com a gente. Só que com o tempo, a gente foi ganhando relevância no mercado, né? Então, começou a chegar pessoas de tudo que é crença. E aí a gente falou, o que nós somos? Nós somos uma espécie de agência missionária que vai preparar e enviar esses cristãos empreendedores no mercado de trabalho, né? Ou nós somos o próprio projeto missionário, né? Sim. E aí a gente sentiu muito forte no coração, não, nós somos o próprio projeto missionário. Semana retrasada, a gente terminou um programa de aceleração, e no começo do programa, o CEO, né, o founder de uma das startups aceleradas, chegou para a gente e falou assim, eu já participei de vários programas de aceleração aqui com a minha startup, estou começando agora com vocês aí da Bluefields, e eu não acredito em Deus, não acredito que Deus existe, mas eu senti alguma coisa diferente aqui com vocês. E eu queria saber, vocês são uma aceleradora ou vocês são missionários? aí a gente falou, a gente ficou surpreso, né? Aí a gente falou assim, somos os dois. E aí passou, né? E aí a gente teve um evento que é o Demo Day, onde as startups se apresentam após a aceleração. E essa mesma startup colocou lá nos slides dele, bem grande, assim, Kingdom Business, né? E falou, com esses valores do reino que a gente aprendeu, nossa cultura da startup agora. Inclusive, eles estão lá dentro do Cubo, lá, Aaron. Uma startup lá dentro do Cubo. A gente não conhecia esses valores, a gente renovou nossa cultura, nosso tratamento com as pessoas, a gente refez aqui muita coisa. E eu acho que o Brasil ele está aberto para isso.
A gente tem uma cultura ainda, a gente tem uma cultura aberta para esse tipo de iniciativa integrada, né? Na sociedade, imersa na sociedade. E é isso que a gente se definiu aqui quando a gente teve que tomar essa decisão. Só um ponto aí que o João falou, lembrei dessa história. Não, isso é ótimo. E pegando esse gancho, Paulo, você pode comentar um pouco sobre como, né, à luz do título da nossa apresentação, né? Então, como você tem guiado sua empresa, que é também uma empresa do reino, como você tem guiado essa empresa de uma forma para honrar a Deus e não perder sua alma, né? E especialmente ouvindo dessa transição, né, de abordagem né, uma reformulação de certa forma do propósito da empresa, mas sem perder o cerne, né, do seu propósito como empreendedor. Ó, eu vou concordar com o João, viu? Empreender sem perder cabelo, impossível, impossível. O tamanho das entradas, mas sem perder a alma, completamente possível. Quando nós começamos a Bluefields, foi uma chama missionária. O João lembra disso aí, né? A gente, nas primeiras conversas e tal, a gente começou a Bluefields por paixão missionária. Tá? A conta nunca fechou, não tinha como fechar. Não começou por outro motivo senão chamado, tá? Senão esse propósito. E com o correr do tempo, não que sejam coisas separadas, mas o mindset de missão, né, business as mission, né, business e mission, ele precisou ser adequado, né, ao longo do tempo, se a gente quisesse ser uma aceleradora relevante no mercado brasileiro. Hoje nós somos premiados como uma das top 10 aceleradoras do país. Legal. Então, a gente não é relevante na comunidade cristã somente, relevante no mercado brasileiro. E para isso, a gente teve que evoluir muito a nossa estratégia de business, né? De identidade, de não perder o nosso vocabulário missional, vamos dizer assim, de não perder a intencionalidade, né? E eu tenho certeza que Deus trabalhou na nossa vida, né? Não só minha, mas dos board members aqui da Blue, de todo mundo ao decorrer desse tempo todo, para a gente conseguir esse balance, né? Esse equilíbrio. Acho que esse é o grande desafio hoje, pensando em contexto brasileiro, né? A gente não ser um agente secreto e não ser um pregador de praça pública. Sim, mas a sim. gente está ali no meio do caminho, sendo um ou outro às vezes, mas a gente assinou contrato com uma líder global da indústria farmacêutica, contrato que tem um compliance, né? Imagina, líder global da indústria farmacêutica tem um compliance, né? Uma exigência feroz. No Sim. contrato estava lá a metodologia da Bluefields com princípios cristãos, Kingdom Business, Business as Mission, estava lá. Então, a transparência sempre é um dos nossos valores, né? Transparência que conquista. Acho que ter valores, a gente demorou 4 meses para criar os valores que a gente queria dentro da Bluefields, antes da Bluefields nem ter logo, ter nada, né? E uma das decisões que assim, eu acho que foi a decisão mais assertiva que eu tomei como founder, foi de montar uma governança, né? Um conselho desde o começo. Até hoje nós temos 7 conselheiros, né? Board members. Então, todas as decisões estratégicas são tomadas com esse conselho. Vindo de um background presbiteriano, né? No Brasil, que é muito forte essa questão da governança. Foi uma decisão muito assertiva, que a gente poderia ter ido muito mais rápido sem um conselho, mas ido rápido para um caminho que talvez não seria o ideal, né? E ter fracassado. Então, a gente foi mais pautado. Então, acho que ter um conselho e ter essa transparência ajudou a gente a manter a alma segura, quietinha, tranquila, enquanto a gente tem tido essas, posso dizer, conquistas assim, graças a Deus. Muito E interessante.
essa estratégia, o Bluefields está no mundo, mas não é do mundo. É um entendimento que nós temos para nossas vidas, porque nós não teríamos também para nossas empresas. Da perspectiva de uma agência missionária, nossa preferência seria: vamos mandar alguém que vai fazer business as mission num país fechado ao evangelho. Então, onde que nós vamos preparar essa pessoa? Se a gente preparar a pessoa num lugar que é exclusivamente cristão e missionário, mas conhecido assim, só fala isso e não faz nada para ninguém a não ser cristãos, então eles não vão poder falar sobre o fato deles terem feito um programa da Bluefields, por exemplo. Então, é melhor que Bluefields seja assim, porque no currículo das pessoas, se for necessário, ou pedindo o visto num país fechado, eles podem colocar, nós fomos treinados, e por sinal, por uma das melhores aceleradoras do país. É o mesmo raciocínio, mesmo justificativa de falar, mas alguns, então, vão ter que ir para uma faculdade secular, ou uma faculdade, até nos Estados Unidos, tem alguns que são cristãos, mas não... Ok, mas está cheio de faculdade cristã, universidade cristãs, que não vai chamar atenção. Mas se você falar, eu fui para o Bible College X e eu estudei missiologia, então você não vai poder pegar visto nenhum. Então, é a mesma ideia. Vai fazer um treinamento, um preparo numa faculdade, pode até ser cristã, mas não vai ser aquela coisa missionária. É a mesma, só entre parênteses aqui, eu só acabei tendo 2 doutorados porque eu estava indo na direção de um doutorado em missiologia. E quando nós começamos a mexer muito com Business as Mission entre povos não alcançados, eu entendi que essa nomenclatura eu não vou nem poder falar que eu fiz qualquer coisa nesse nível de estudo. Então, eu acabei fazendo outro PhD justamente para poder ter credibilidade e não criar problemas entrando em países fechados. Então, essa visão de Bluefields, para mim, é exatamente o que nós imaginamos, ambos dentro da definição de Business as Mission, e também da perspectiva de uma agência missionária que precisa de organizações assim para treinar nosso pessoal, tanto quanto eles vão treinar um não cristão, mas impactar a vida daquele não cristão no processo. Então, é um modelo muito, muito interessante. Então, esses 2 conceitos, né? Vamos falar da empresa do reino e de Business as Mission, ou negócio como missão. Esses 2 conceitos vêm andando juntos, né? Faz uns 20 anos, mais ou menos, e tem ganhado força, né? No Brasil, no mundo. Eu tenho um amigo que fundou um centro de Business as Mission em Dallas, né, no Dallas Baptist University. Então, quer dizer que... Ross, sim. Então, isso tem um peso acadêmico também, né? Não é apenas algo restrito às agências missionárias ou a algum empreendedor individual aqui e ali, mas está ganhando uma credibilidade, como você falou, né? E então, mas eu quero que vocês respondem, né? Essa é uma onda, né, que vai passar, né? Uma coisa que é interessante, é diferente, é novidade, e isso vai passar, ou vocês veem isso com esses 2 conceitos como algo estratégico para o mundo e para a igreja? Deixa eu pedir desculpe, porque eu não sei quem está atrapalhando mais, a minha filha ou o cachorro da minha filha, mas de qualquer jeito, agora acho que as 2 foram embora. Eu vou responder rapidamente e depois passar o bastão para Paulo. Eu não vejo isso como sendo um fad, uma tendência, uma onda que começou e vai acabar. Às vezes, quando eu dou palestras ou apresentações sobre Business as Mission, eu uso o título de Volta ao Futuro, porque nós estamos usando uma nomenclatura que surgiu no final da década de 90, mas o modelo em si é do Velho Testamento. Nós podemos ver ao longo da história do povo de Deus, Deus usando profissionais e empresários para cumprir sua missão, não
não apenas, e nem principalmente, sacerdotes, no sentido, hoje a gente chamaria de pastor de tempo integral missionário convencional. Pelo contrário, é uma forma do corpo de Cristo realmente ser o corpo de Cristo, realmente ser sal e ser luz. Então, nós podemos ver, eu vou falar rapidamente, mencionando sem entrar em detalhes, mas Abraão, por exemplo, ele era um grande empresário. A gente entende isso por causa da descrição, em algumas passagens em Gênesis, a descrição dele e as riquezas que ele tinha nas mãos e o que ele fazia com essas coisas. Ele estava praticando, de certa forma, cumprindo a missão de Deus e usando as atividades comerciais, empresariais que ele tinha. E ao longo do Antigo Testamento, é mais comum achar pessoas fazendo negócios ou através de uma profissão, tipo governante, quando a gente pensa em José ou em Daniel, por exemplo. O Novo Testamento, mais ainda, o Paulo, para mim, a gente chama ele de fazedor de tendas, mas, na verdade, para mim, ele era um bammer, ele fazia negócios como missão. E nós encontramos na história da igreja, por exemplo, os nestorianos, mais de 1000 anos atrás, os nestorianos na região do que hoje é Oriente Médio, Pérsia, que hoje é Irã, Iraque, naquela região do mundo, e pensa na Rota da Seda, e todo o comércio que estava acontecendo lá entre China e a Europa, e tinha um grupo de cristãos chamado nestorianos. E a palavra siríaca, eu acho que a ênfase seria siríaca, tipo parecido com o aramaico de Jesus ou com o árabe hoje, a descrição, ou perso, na verdade, acho que é mais parecido com perso. A língua que eles usaram, TGR, a gente não sabe onde foram encaixamos os vogais, mas TGR, eu falo tigre, porque é bonito falar tigre. Sabe por quê? Tigre significava ambos comerciante e missionário. E os não cristãos ao redor dele chamavam eles de tigres. Mas para falar sobre as duas coisas, nós reconhecemos vocês como comerciantes e também como missionários. Então, ao longo e mais recente, tem tido outros grupos morávios, 300 anos atrás, 200 anos atrás. Então, esse conceito não é novo. Nós temos uma nova nomenclatura, estamos promovendo a visão, estamos fazendo pesquisas, estamos elaborando, desenvolvendo recursos, estamos identificando best practices e promovendo essa visão ao redor do mundo. Mas a visão não vai embora. O corpo de Cristo vai continuar firme nessa visão. É um ponto muito interessante e é importante ressaltar, porque sim, o negócio não é uma novidade, o negócio cristão também, o negócio praticado, né, por pessoas de fé, também não é novidade. Talvez o que eu vou propor uma coisa, né, ouvindo sobre essa história, é que talvez com o surgimento de missões profissionais nos últimos 2 séculos, na verdade a igreja perdeu um pouco dessa prática, né, de viver no mundo como comerciantes, como trabalhadores assim, e também testemunhas de Cristo ao mesmo tempo, e começou a profissionalizar o ministério, né, nesse sentido, e esquecer dessa herança, né, talvez. Então, talvez o que nós estamos vendo é um ressurgimento, né, de algo que já foi praticado há milênia. Então, é um ponto muito interessante e muito válido, né, para esse discurso. Verdade. A gente até fala o missionário tradicional ou missões tradicionais, mas é isso aí, é 230 anos de história que esse modelo tem e que não tem nada de novo, não tem nada inovador na teologia do trabalho, não tem nada inovador no conceito de negócio do reino urbano, do que já é um conceito já do Antigo Testamento, né,
novo e tudo mais, missões antes da reforma, depois da reforma. Eu acho que o que a gente está vivendo hoje é um resgate da teologia do trabalho, que estava esquecida, estava lá guardada, né? Ninguém falava mais dela e agora a gente está resgatando isso. E 99% da igreja, né, as pessoas que não vão ser missionários do que a gente conhece hoje, não vão ser pastores, né, pessoas do mercado, ao compreender isso, ao resgatar esse conceito, falar, opa, então quer dizer que não é só investir financeiramente o meu papel na grande comissão, eu posso fazer algo mais. O meu medo, João, Arão, é que essa mobilização ela não se transforme em ação, tá? Porque esses 99% da igreja que estão começando a entender isso, e hoje tem um movimento no Brasil e no mundo já de muita gente já entendeu isso, tá querendo, saindo do uau, né, para o how, né, como eu vou fazer isso agora, as pessoas estarem muito ocupadas para isso. Né? Então, eu acho que tem uma janela de tempo, né, uma janela temporal no Brasil e em alguns outros países, de que é uma chance única que a gente tem de transformar o país com essa visão de fé em negócio, de empreendedorismo integrado, né, com uma boa teologia do trabalho aliada a uma boa missiologia. Então, esse trabalho de mobilização ele é muito importante, mas a gente precisa responder isso como igreja. Acho que esse é o grande desafio. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Como é que o povo de Deus pode mobilizar efetivamente nesse sentido? Como é que nós podemos incentivar as pessoas a abraçarem uma teologia de trabalho saudável e também um conceito de empreendedorismo com um impacto espiritual ao mesmo tempo, né? Como nós podemos promover isso? João é especialista nisso aí, porque para vocês terem uma ideia, a gente tem aquele slide, né, João, que a gente fez lá do ecossistema, né? 2010, até 2015, você tinha mobilizadores. O João é um dos pioneiros que ia de igreja em igreja, conferência em conferência, falando de Business as Mission, né? Então, foi plantado muito nesses últimos 10 anos no Brasil, muito. E de um tempo para cá, começaram a surgir organizações, né? Não só que mobilizam, mas também a própria Bluefields é uma resposta disso, né? Quando a gente ia nas conferências, o João deve lembrar, o pessoal, tá, mas esse exemplo da Índia aqui, esse exemplo da China, esse exemplo aqui, né, do Paquistão, aqui no Brasil, no meu negócio aqui, o que eu posso fazer, né? Porque, claro, vão ter os chamados para os povos, para as nações, vão ter, né? Acho que a maioria, estatisticamente, as pessoas vão ficar aqui, né? Então, como que eu posso... Então, hoje já se tem cursos, já se tem conferências de Business as Mission no Brasil, já tem o próprio Ban Global, né, presente aqui. Então, tem inúmeras formas, né, de se envolver, né, João? Não sei se eu... Sim. O Paulo está falando sobre... acho que foi ele mesmo que, primeiramente, ou foi a primeira pessoa que colocou visualmente categorias de grupos, ou de atividades, ou de pessoas envolvidas nessa visão de Business as Mission, que compõem o ecossistema de empresas do reino, o Business as Mission aqui no Brasil. Então, não pode sobreviver só com agências missionárias e algumas igrejas com essa visão. Tem que ter profissionais liberais, porque empresas precisam de advogados, precisam de contadores, tem que ter incubadoras, aceleradoras, tem que ter fundos de investimento, outros investidores, tem que ter faculdades com a visão também, etc. Então, esse ecossistema realmente é visível hoje e crescente. Mas para que a visão continue e para que não seja apenas uma onda, nós temos que trabalhar em questões bem fundamentais e, infelizmente, questões básicas
sobre o ensino bíblico. Paulo já falou algumas vezes sobre trabalho, teologia do trabalho, o que isso significa para todos nós. Nós temos que trabalhar muito na nossa eclesiologia. Então, nós podemos continuar tendo pastores sendo preparados em seminários, ok, mas eles têm que receber ensinos diferentes no seminário, tanto quanto o cristão que não vai para o seminário, mas vai para fazer uma faculdade e virar um profissional liberal ou virar um empresário, especificamente na nossa conversa. O que é a mudança nas duas instituições? Os pastores têm que ser ensinados que a hierarquia de galardões, é uma expressão que a gente usa, que eles não estão aqui em cima, mandando em todo mundo e administrando os recursos de todo mundo, inclusive administrando todo mundo no reino de Deus. E quem faz qualquer outra faculdade tem que entender que eles não estão aqui embaixo, ou seja, o pastor tem que entender que o triângulo para o pastor, de acordo com Efésios 4, 10, 11, 12, naquela passagem, eles estão aqui embaixo. Eles estão fazendo o quê? Eles estão fazendo obra também, mas os evangelistas, os apóstolos, os profetas, os mestres estão fazendo o quê? Os pastores, equipando os santos para a obra do ministério. E quem são os santos? Todo o corpo de Cristo. Todo mundo é obreiro, segundo essa passagem. O pastor tem que entender isso, e o leigo, que não é mais leigo, mas também a gente entende como sendo ministro do evangelho, tem que entender que ele é ministro do evangelho. Então, todo mundo sai todo dia para fazer seu trabalho, seu serviço, para honrar e glorificar a Deus. Alguns em igreja local, mas outros são qualquer outra profissão lícita, traficando quase qualquer coisa, provavelmente não é uma boa ideia, mas qualquer outra, até advogado pode ser uma boa ideia. Existem alguns advogados bons. Todos eles têm que ir todo dia trabalhar, entendendo que eu sou ministro do evangelho. Essa mudança está acontecendo, é muito devagar, vai demorar algumas gerações. E talvez nunca vamos superar isso, onde todo mundo entende que eu não sou aqui em cima ou aqui embaixo, nós estamos um do lado do outro, estamos juntos, avançando e avançando o reino de Deus, através das nossas atividades profissionais. Acho muito importante isso que o João falou, de que é uma mudança profunda que precisa acontecer no conceito de missões global da igreja. Porque você pega os mapas, mapa da grande comissão no mundo. Você vai ver os pontinhos lá, são todos projetos do 1%. Mas um dia eu vi uma estatística, só de norte-americanos, nos países da janela 1040, são 2 milhões ou mais. Né? Quantos, talvez, milhares, sei lá, que eram lá do Bible Belt, ou que são discípulos de Cristo, que estão fazendo missões lá também. Esses caras não estão nas estatísticas. Quer dizer, a gente não pode terceirizar a grande comissão para 1% da igreja, o chamado para 100%. Sim. Né? Então, acho que esse entendimento ele passa por uma missiologia também adaptada à teologia que recebe a teologia do trabalho, como somos uma igreja, né? E não existe um para apoiar financeiramente o outro, que vai cair sobre os ombros do 1% a responsabilidade de missões globais. Não vai conseguir fazer isso sozinho. Né? Todos nós precisamos ser discípulos frutíferos, né? Isso faz parte da visão do Christian Halls também, né? Que nossa visão é capacitar as pessoas, né, intelectualmente e espiritualmente e profissionalmente para exercerem seus chamados mais diversos, né, com êxito, cumprindo, né, esses chamados para brotar frutos para o reino de Deus. Então, como políticos, como empreendedores, como engenheiros, também como pastores e missionários, mas, então, essa é a nossa visão também, de formar discípulos, né, que conseguem integrar sua fé com qualquer tipo de trabalho que eles vão fazer. Então, pensando talvez praticamente,
para os empreendedores. Quais são alguns dos desafios? Nós poderíamos comentar em termos gerais sobre desafios de empreender, mas para um cristão especificamente, que se preocupa, né, com seu caráter, com sua fé, e talvez também com os resultados do seu trabalho, quais são alguns desafios principais que um cristão vai enfrentar ao empreender? Eu acho que um grande desafio é pessoas que pensam e que compartilham o mesmo propósito, né? E que são capacitadas tecnicamente também para estarem juntos nessa jornada, né? Você saber com quem você está se aliando, esse é um questionamento muito frequente entre os cristãos empreendedores, né? E você ter uma tese de impacto sólida também, né? Então, muitos cristãos, você pega, por exemplo, o Brasil. O Brasil tem uma lista de pelo menos uma dezena de povos não alcançados, né? O Brasil, um dos países mais cristãos do mundo, a gente não está fazendo isso certo, né? Não está aplicando estrategicamente os nossos recursos. O Brasil ele se alcançaria sozinho, né? Então, a gente entender aonde que a gente está investindo o nosso tesouro, né? Nosso não só dinheiro, mas nossos talentos também, né? Então, fazer isso de uma forma profunda e criteriosa tem sido um desafio para cristãos empreendedores, profissionais também, de uma forma geral, né? Então, hoje eu vejo no mundo um grande pivot, uma grande mudança acontecendo, em você sair de um modelo assistencialista, que gera dependência das famílias, para um modelo empreendedor, né? Para um modelo onde você gera emprego, gera renda para as pessoas, né? Gera educação, gera desenvolvimento, enquanto você está discipulando, né? Então, a gente viu que o modelo assistencialista ele assim supre uma necessidade imediata, mas ele não transforma uma nação, né? O caso do Haiti está aí para demonstrar isso, né? Então, Não da é gente se preocupar, sustentável também, né? da gente se preocupar em investir em causas que gerem impacto efetivo na nossa comunidade, pensando em transformar o nosso país e o mundo num modelo redentivo, né? Acho que esse é um grande desafio nosso de priorização de recursos financeiros, talentos, né? E tudo mais. Legal. João? Eu vou responder um pouquinho diferente, parcialmente porque é uma lição que eu aprendi tarde, que eu queria ter aprendido antes. O empreendedor cristão vai enfrentar todos os desafios que qualquer empreendedor vai enfrentar. Então, já pode contar com tudo isso, não muda nada. A diferença é por causa dessa visão ministerial, essa visão redentiva, essa visão de que através dessa empresa, ou nossos negócios, uma comunidade vai ser transformada, uma cidade, uma nação, vai haver transformação no nome e para a honra e glória de Jesus. Então, aqui entra a batalha espiritual, que nós temos que entender que é muito real. E talvez, porque o diabo também consegue ouvir a gente falando sobre BEM, pregando sobre BEM, e 99% do corpo de Cristo que não é ministro, agora é ministro. Então, vai todo mundo conquistar o mundo. Ele sabe disso. Então, ele vai resistir, ele vai atacar, ele vai tentar destruir. Então, o desafio para o empreendedor cristão é não ficar consumido na correria do empreendedorismo ao ponto de esquecer da batalha espiritual, que é uma possibilidade, ou porque o inimigo não vai esquecer da batalha espiritual, então, ou eu esqueci, mas se eu esqueci, então existe uma possibilidade real de eu virar um dos vítimas da guerra. Por quê? Porque eu não paro com frequência para passar tempo com meu pai, para ouvir a voz do meu pai, que é o dono dessa empresa. Ele é o dono, ele é o CEO, não eu. Então, o que é que ele quer? Em qualquer decisão, em vez de tomar uma decisão rápida, baseada no que eu acho que eu aprendi no passado, porque eu tenho outras coisas para fazer, correr. Opa, vamos parar um pouquinho e vamos perguntar para Deus, que é o dono da empresa. O que ele quer fazer aqui?
Qual é? Não, mas espera aí. Eu acho que ele está falando algo que não faz muito sentido. Pois é, mas ele muitas vezes pede para a gente fazer coisas que não fazem muito sentido, humanamente falando. Então, eu acho que resumindo, seria ter tempos, ter momentos, alguns minutos por dia, um dia por semana, princípio do sábado, é real, para a gente honrar, para a gente obedecer pelo nosso próprio bem, pelo bem da empresa. Momentos de descanso ao longo do ano, ou de refúgio, refrigério e refúgio, literalmente, onde você se afasta para passar tempo com Deus e falando com Ele, perguntando para Ele o que é que Ele quer nessa empresa e através dessa empresa. Então, não pode ficar consumido pelas atividades da empresa, tem que parar e cultivar a intimidade com Cristo. Muito, muito bom, muito importante. Eu quero tirar um sabático agora, ouvindo isso, para me preparar também. Para quem estiver nos assistindo e quiser começar a aprender, qual seria uma dica que vocês dariam para ele se preparar para isso, para assumir esse novo desafio? Você quer... Pode falar, Paulo. Eu acho que, bom, pensando em alguém que quer empreender, é importante ter muito bem pautada a questão do porquê, né? Como o João falou, você empreende sim por necessidade, empreende sim por oportunidade que você vê, mas a gente tem que empreender por propósito, né? Nós cristãos. Então acho que isso é importante, assim, entender como que o meu propósito de vida, o que Deus me chamou para fazer nesse mundo, tem a ver, né, com esse projeto empreendedor, né? Então ter isso muito bem resolvido é muito importante, porque empreender é uma jornada muito difícil, o cabelo cai muito, e a gente tem que estar preparado para ter resiliência, né? Quem tem um porquê muito forte acaba superando os diversos comos, né? Então a gente tá firmado nisso, e eu acho que a Bíblia tem tanta coisa de empreendedorismo, né? Jesus mesmo possivelmente passou a maior parte da vida empreendendo, né? Herdou do pai, tanto que ele começa a pregar, as pessoas falam: não é esse o marceneiro? Não é esse o filho do marceneiro, né? Então eles conheciam o trabalho de Jesus. Jesus fazia, eles não falam: não é aquele marceneiro ruim pra caramba, né? Quebrou lá a cadeira que ele... Não, então era um trabalho com excelência. Era um negócio da família, gerava lucro, sustentava a família. Então, né, se fala muito pouco sobre isso, né? Jesus dignificou o trabalho, inclusive manual. Então, a gente saber os porquês, isso é muito, muito importante. E pensando num negócio inovador, né? Ter um processo de validação muito importante. Avisa a gente da Bluefields lá, a próxima turma de aceleração está com a gente. Vai ser bem importante se conectar com quem já esteve lá e sabe o caminho das pedras. É muito importante para não precisar empreender sozinho, né? A jornada é muito solitária, então é importante não estar sozinho nisso. E acho que o que o João falou é uma coisa que pessoalmente foge um pouco também de perspectiva dessa batalha espiritual, né? Isso é muito real, muito real. Acho que é até mais difícil para o empreendedor cristão do que muitas vezes, por conta disso, né? A gente precisa estar muito atento e dedicar tempo em oração também. Então isso é bastante importante. E tem alguns passos práticos, alguém que está pensando agora: gostei dessa visão, eu quero um dia ter algo que precisa ser acelerado pelo Bluefields, mas como que eles vão chegar lá? Eu diria que tem alguns componentes imprescindíveis. Você pode fazer um preparo inicial. Por exemplo, o Instituto Tela tem a Escola de Empreendedorismo Cristão, e é tudo online e com
com pessoas feras, pessoas que são maravilhosos e de renome. O ex-ministro da Agricultura do Brasil, por exemplo, o maior produtor e exportador de soja do Brasil, cristão firme e forte, você pode estudar com essa pessoa. O ex-vice-presidente da Bovespa, na época que era Bovespa, pode estudar com essa pessoa. Tem jovens empreendedores, você pode estudar com essas pessoas. Você pode ser mentoreado por essas pessoas. Então, tem esse componente que já mostra a integração. Paulo usou a expressão antes de fé e trabalho. A gente tem que falar de negócios e missão. Então, pode fazer um curso assim. Mais para frente, o que você tem que entender é que tem que ter um treinamento, um preparo, ambos para a parte empresarial e também para a parte ministerial. Então, você pode fazer faculdade se for necessário, de administração, ou pode fazer cursos. Tem muitos cursos de graça. O governo, na sua cidade, o estado, por exemplo, oferece cursos de graça muitas vezes, mas tem que ter ambos esse preparo profissional e ministerial. Aqui na Crossover, nós temos o Instituto Doxa. Nós fazemos preparo de missionários, mas não apenas aquele modelo convencional, que vai ser o missionário convencional no outro lado do mundo, mas também para quem quer fazer missão empresarial, negócios como missão. Então, você tem essa bagagem que é importante, tem a ver com, por exemplo, antropologia missionária e comunicação transcultural, são componentes importantes para um empresário que vai empreender numa outra cultura, num outro país. Então, esses dois lados, é como o trem não avança quando o trilho é um trilho só. Tem que ter, eu estou um pouquinho perdido na analogia. O trilho tem dois lados e o trem só avança. Estou falando certo? Vocês estão entendendo? O trem não vai sem os dois. E os dois, nesse caso, é o lado empresarial e o lado ministerial, missionário. Mas a outra coisa é, você tem que ter um vínculo firme e forte com o corpo de Cristo. A gente normalmente falaria de igreja local. Você tem que ter esse apoio e até o ponto de que um dia eles vão falar, você é diferente, você é um missionário mesmo, você é um ministro do evangelho, então nós queremos não apenas ver você como membro da igreja, mas como alguém que nós vamos orar, nós vamos apoiar, porque olha o que Deus está fazendo através de você, através da equipe, através da empresa. Então, aqueles três componentes, missional, empresarial e corpo de Cristo, igreja local. Excelente, excelente. Essa conversa tem sido muito rica e realmente a partir disso a gente poderia tomar, né, muitas direções, a gente poderia seguir muitas linhas de conversa, né, por tudo que vocês têm compartilhado da sua experiência e do seu entendimento do assunto. Mas vamos terminar aqui com o que vocês chamaram, né, de jogo rápido, para nos descontrair um pouco. Então, se preparem, né? Eu vou fazer algumas perguntas bem curtinhas, vocês vão ter que responder rapidamente, né? A primeira coisa que vem à mente, ok? Então, vocês estão aí com seus buzzers prontos. Vamos lá. Rede social preferida? Vai, Paulo. LinkedIn. LinkedIn. A minha é Strava. Eu gosto de Strava. acompanhar os meus amigos atletas. Ótimo, legal. Pensando essas próximas perguntas, pensando ao sair, ok? Boliche ou cinema? Boliche. Boliche. Comida preferida? Estrogonofe. Indiana. Oh. Serra ou praia? Serra. Os dois. No litoral. Lagos também. Litoral paulista pode ser.
Yeah. Criptomoeda, compra ou não? Eu não. Eu não compro, não. Ainda não tenho. Essa não tem uma resposta assim. Eu comprei um pouquinho. É um bom momento Ah, para comprar, mas não Se vou bem que falar. eu tive 2 meses morando na Argentina agora, o pessoal já está aceitando nos cafés, viu? Cafés de olha rua. só. Já compra Ah, com bitcoins. Já. compra com Bitcoin, legal. Pois é. Eu acho que esses próximos vão ter algo para dizer sobre isso, né? Warren Buffett, Steve Jobs ou Elon Musk? Steve Jobs. Oh. Eu falaria Buffett, mas agora eu valorizei a compra do Twitter, Elon Musk. Ah. Mudando o foco um pouco, qual é o seu livro favorito de ficção? Nenhum. Não gosto de livros de ficção. Ah, Oh. eu gosto. Eu acho que desculpe ser tão clichê, talvez, mas eu amo Les Miserables. Ah, No romances da década do século XIX da França, Ok. com Conde de Monte Cristo, sim, também sim. os Três Clássicos, né? Mosqueteiros. Eu Sim, amo esses, amo. legal, Legal. muito bom. Então, Paulo, para você, essa próxima você vai gostar. Qual é o seu livro favorito de não ficção? Não pode ser a Bíblia, né? É, se for a Bíblia, você tem que escolher um livro na Bíblia. Um livro. Não, acho que escolher um livro da Bíblia é difícil. Eu vou ficar com. Teve um livro que eu li que recentemente que mudou muito a minha forma de pensar estratégia, que é Chestnut Checkers, do Ok, vice-presidente da Chick-fil-A. Chestnut legal, Checkers. Uhum. muito bom. Legal. Ok, Eu acho que, aproveitando, eu acho que eu vou dizer que Efésios é pelo menos top 3 dos meus livros da Bíblia. O John Piper escreveu um livro em 94 chamado Alegrem-se os Povos. E sim. esse livro mudou, mas mudou mesmo o meu entendimento da razão da nossa existência, a razão da existência da igreja, qual é qual deveria ser nossa motivação principal para vida, ministério e missões, qual é o futuro de tudo. E uma palavra que eu uso muito é doxologia, ou doxa, é a glória de Deus. A glória de Deus é o combustível, o nosso combustível também é a nossa visão do futuro. A história, tanto que nos meus estudos acadêmicos eu acabei trabalhando especificamente com essa questão de doxologia, de doxa, a glória de Deus como o que nos empurra para frente, o que também nos atrai na frente, a nossa visão de Apocalipse 5, 9 e 7, 9, de todos os povos reunidos adorando o Cordeiro. Então, essa visão de todos os povos dando glória a Deus. Legal. Alegrem-se os povos, é o livro que eu estou indicando também. Boa indicação, boa indicação. Corolla, Kombi ou Troller? Troller, para mim, eu tenho um velho TR4 que eu ando no mato. Eu gosto de andar no mato. Eu diria Legal. Corolla. Corolla, ok. Mas Homem da... híbrido ou veículo eletrônico? Elétrico, agora. Elétrico, né? Yeah. Se bem que no Brasil, eu não sei se tem muita estrutura ainda, mas aos pouquinhos chega lá. Estão produzindo motos em Curitiba, Volts é o nome da empresa, que não sei se eu estou convencido que é um bom negócio ainda, mas... Vamos ver. Ok, última pergunta. Sobre os apóstolos. Paulo, Pedro ou João? Caramba. Pedro. Eu acho o Pedro uma figuraça. Sensacional. Yeah. A atitude dele, às vezes, estrambelhado, assim, mas que vai lá e... Eu acho uma figura...
Por isso fico com ele. Eu diria, Paulo, a minha vida inteira tem sido, de certa forma, inspirado pelo Paulo e eu tenho vivido de acordo com, por exemplo, Atos 20 e 24, desculpe, gente, mas segunda língua é sempre segunda língua. E eu decoro passagens sempre em inglês, na esperança de poder traduzir para português quando for necessário. Porque não vou conseguir. I consider my life worth nothing to me. Aquela passagem eu não considero a minha vida nada de nada, sei lá, para mim, se eu apenas puder complete the task that God has given me, the task of testifying to the gospel of God's grace. A minha vida não vale nada, eu quero cumprir a grande comissão. É isso que Basicamente que isso. Só que eu estou inspirado pelo João também. Vamos ser justos e incluir Pedro, Paulo e João, porque estou estudando ele recentemente por causa dessa visão doxológica. Ele escreveu, tudo fluiu através dele com essa visão da glória de Deus, mais do que os outros. É impressionante. Só para completar sobre Pedro, uma coisa que eu lembrei, eu admiro muito pessoas autênticas, sabe? Pessoas que às vezes eu queria ser mais assim, falar o que penso, assim, eu vejo Pedro muito assim, então eu tenho uma admiração especial por ele. Verdade. Ele não tem filtro. Sim. Para o bem e para o mal, né? Pois terminamos o jogo rápido. Também terminamos nosso bate-papo hoje. Tem sido muito rico. Eu recomendo, né, para as pessoas assistindo, né, que elas procuram Bluefields Aceleradora, também procuram BAM Global e Crossover Global. Vocês têm muitos recursos interessantes e importantes, né, para pessoas que estão interessadas nessa área de empreendedorismo cristão e de BAM, empresas do reino. Então, vocês dois são grandes referências, né, para as pessoas que podem estar assistindo. E também para lembrar a todos que dentro do Christian Halls, com nossos parceiros, universidades e seminários, nós também temos cursos acadêmicos, né? Cursos e certificados em administração, em liderança estratégica, empreendedorismo. Então, para quem quiser estudar, né, mais formalmente, tem essas oportunidades também. Mas Paulo e João, muito obrigado por sua participação conosco. Obrigado. E que Deus abençoe vocês nos seus respectivos trabalhos e ministérios, que Ele frutifique o trabalho das suas mãos. Você também, Arão. Vocês estão fazendo algo muito nobre, muito importante. Muito obrigado, muito obrigado. Tem sido uma bênção estar aqui com vocês. Muito bom, excelente. Obrigado pelo convite, Arão. Então, vamos terminar por aqui. E Deus abençoe vocês e tchau para todos. Tchau, pessoal. Valeu, João. Um abraço. Valeu, Arão. Tchau.